Bom, isso aí, galera. Boa noite. Bom ter vocês com a gente aqui. Mais uma segunda-feira. A gente tem feito isso já é a quinta segunda-feira que a gente tem esse tempo junto aqui, das 7 às 8 horas da noite, junto com os adolescentes aqui da UPA de Santa Rita do Sapucaí, que é o grupo de adolescentes da Igreja Presbiteriana daqui de Santa Rita do Sapucaí. A gente tem estudado, desde quando nós começamos a quarentena, a gente tem estudado o livro de 1 Coríntios. Então, a cada dia, a gente lê um trecho bem pequeno do livro e medita em cima daquelas palavras. E às segundas-feiras, a gente tem compartilhado aquilo que a gente tem aprendido junto, aqui nessa live. Então, hoje a gente vai continuar. Nós vamos ter 7 adolescentes, ou líderes dos adolescentes, compartilhando as últimas 7 devocionais que a gente estudou. O Alisson, você vai falar pra gente sobre qual tema? Sobre coach. Sobre? Coach. Coach. E o texto é? Isso é 1 Coríntios 4:7. Beleza, você pode ler pra gente? Pois que direito vocês têm de julgar desse modo o que vocês têm que Deus não lhe tenha dado? E se tudo o que temos vem de Deus, por que nos orgulharmos como se não fosse uma dádiva? Então aqui é Certo. interessante a gente já perceber, que Paulo ele já mostra pra gente que várias das coisas que a gente precisa entender que é algo recebido de Deus, É algo que Deus deu pra gente. E isso bate direto com a ideia dos coach, Dos próprios coach. Eles passam essa ideia pra gente de que as frustrações ou talvez decisões da nossa vida, coisas que a gente faz no nosso cotidiano, só nós temos culpa. Então, se a gente faz alguma coisa e se a gente não tem um bom desempenho, é tudo culpa nossa, e isso é passado muito forte por eles, E eles também dá esse entendimento que a gente precisa, que através deles, através das palestras, das coisas que eles passam, a gente pode ter um bom desempenho cada vez mais rápido. Isso é um conceito contrário ao que a palavra de Deus diz. Porque a palavra de Deus fala que tudo que a gente tem, a gente recebe do próprio Deus. Inclusive, as frustrações, elas são necessárias para o nosso crescimento. Então, a gente precisa passar por esse processo, a gente precisa ter momentos de frustração, e o próprio Jesus, em uma das suas palavras, ele diz: no mundo nós vamos ter aflições, E a gente está constantemente sujeito a passar por várias aflições na nossa vida. E essa ideia que eles passam de que se você não tem uma vitória, se você não consegue garantir o melhor da sua vida, é porque você está errando em vários aspectos. E nem sempre é assim. Algumas vezes pode ser, que com certeza a gente possa estar errando. Mas nem sempre é assim. Exatamente. Então, essa ideia, Paulo deixa muito claro, a respeito disso, da gente reconhecer o que Deus tem nos dado. Legal. Eu acho interessante porque até um assunto um pouco assim polêmico, Porque obviamente muitas pessoas tiveram boas experiências, Passando com coaches, E obviamente que nós não estamos falando, que não há nada positivo. O que nós estamos só falando, compartilhando aqui, é que a mensagem muitas vezes pregada por eles, e também não são por todos, ela é contrária àquilo que a Bíblia nos ensina, Porque o fato de você, por exemplo, não ser rico financeiramente, não significa que é porque você não trabalhou, porque você é preguiçoso, porque você não acordou cedo, né? Não, simplesmente Deus não quis assim, Porque tudo que nós temos, Deus nos dá, e às vezes Ele não quis nos dar. E é complicado quando a gente coloca esse fardo nos nossos ombros, De que depende de nós, do nosso esforço, e está tudo dependendo do nosso trabalho, né?
Então, esse é o grande lance, né? A gente entender que sim, é importante nós trabalharmos, nós desenvolvermos, nós aprimorarmos, né? Tudo isso a Bíblia, inclusive, nos ensina. Mas a gente não pode esquecer, né? Que é o que exatamente o que você está comentando, né? De que aquilo que nós recebemos vem de Deus. E tem coisas que Sim, Deus não vai nos dar, né? O outro tem, nós não temos. O sucesso para um é diferente do sucesso para o outro, né? O sucesso financeiro, por exemplo. O sucesso financeiro não significa ser rico, mas significa viver, dominar o dinheiro, não ser dominado por ele, né? Não dever às pessoas, ser honesto. Isso é ter sucesso financeiro, independente de ser rico ou não, né? Então, acho que é um pouco isso, né? e eu vejo muito, é interessante você falar isso, que é muito individual também. Às vezes, para mim, uma conquista pode ser diferente para outra pessoa, né? E, e eu vi um canal que eles estavam comentando até sobre uma nova teologia, que é essa teologia do coach exatamente. Porque Sim, muitas vezes a gente se vê frustrado na nossa vida como seguidores de Cristo e a gente talvez a gente fique olhando o que eu estou fazendo, onde eu tenho errado, né? E às vezes, exatamente. né? Às vezes é o momento que Deus, né, permite a gente passar as dificuldades que a gente vai ter que passar e Deus vai abençoar que a gente saia, né? Então é muito complicado essa teologia de que a gente está que a gente está errando, as nossas escolhas estão sempre erradas e nem sempre é assim. Às É. vezes pode ser, como se diz. A gente até, inclusive, um dos temas nossos hoje é a teologia da prosperidade, né? A gente vai falar sobre isso. E o que algumas pessoas falam é exatamente o que você colocou, né? O coach, ele dentro das igrejas, né? Ele vem para substituir, né? Uma nova roupagem, mas que não deixa de ser a velha teologia da prosperidade, né? Que pregava, Exatamente. né? De que se você está doente, se você perdeu o emprego, se alguma coisa de errado está acontecendo, o problema está em você. Então você tem que é, se esforçar, você tem que doar mais dinheiro, enfim. É, essa mesma teologia volta, né, agora com o nome de coach, dizendo que tudo depende de você, né? E esse é o grande problema, né? E é uma Hum, mensagem, é uma mensagem falsa, né? Porque a gente sabe que você pode dedicar, e você vai virar a esquina, vai tropeçar, e aí você vai falar, pô, mas cadê tudo aquilo que me falaram, né? Que mexe com a nossa emoção, né? E você pode, você é capaz e não sei o quê. Claro, nós podemos, nós somos capazes, mas dentro daquilo que Deus tem para nós, dentro da força que nós temos em Deus, né? A nossa vida está nas mãos dele, né? A gente tá vivendo aí o coronavírus, né? Você vê quanto dinheiro as pessoas têm e tal, e não pode fazer nada, né? uhum, Ô, mano, mas é isso. obrigado, viu? De nada. Mais uma vez aí por ter participado com a gente. Participação. Deus abençoe, Alisson. Abraço, viu, cara? Você vai falar pra gente sobre acomodado, né? Sim, pode começar já? Pode. Lê o texto primeiro pra gente. O texto é qual? É a 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 8 e 9. Beleza, mano. Lê pra gente aí. Vocês já têm tudo o que querem, já se tornaram ricos, chegaram a ser reis, e sem nós, como eu gostaria que vocês realmente fossem reis, para que nós também reinássemos com vocês. Porque me parece que Deus colocou a nós, os apóstolos, em último lugar. Condenamos à morte, temos nos tornado um espetáculo para o mundo, como, tanto diante como anjos, como de homens. Então, eu acho que assim, esse negócio de acomodado e tal, acomodar a fé, sabe? Acomodada na fé, eu acho que assim, acho que você não pode se acomodar, sabe, na fé. Você sempre tem que buscar mais. Você sempre tem que buscar estar mais perto de Deus, ser mais próximo, ter um relacionamento melhor com Ele, ser, ser mais semelhante possível, sabe? E, tipo, às vezes é porque é muito fácil você acomodar na fé e errar e às vezes não perceber, sabe? Às vezes perceber e não ligar. Tipo,
eu sei que eu tô errado, mas eu tô indo na UPA, eu tô orando todo dia, eu tô indo no PG, sabe? Tipo, meio que tentando justificar, sabe? Sim. E assim, eu infelizmente era esse tipo de pessoa, sabe? Tipo, eu tentava justificar meus erros com outras coisas, só que não tem nada a ver, sabe? Eu acho que assim, você tem que tentar ser melhor todo dia, sabe? Você tem que entregar a sua vida a Deus. Porque assim, só Ele pode nos salvar, tá ligado? E hoje eu me sinto muito feliz por ter percebido isso, sabe? E por ter percebido que minha vida estava toda errada. Parei para analisar minha vida e, tipo, tava errando muitas coisas. E eu mesmo sabia, só que meio que tava ignorando, sabe? E acho que a gente não pode fugir. Igual você já falou para mim várias vezes. É normal a gente tropeçar, só que a gente tem que tropeçar, levantar mais forte ainda, sabe? Porque, sim, errar é humano, mas persistir no erro aí não dá. Então, tipo, assim, e eu fico muito triste por saber que eu não tinha percebido isso antes, sabe? Que eu tava acomodado. Eu não subia e nem descia, eu tava sempre na mesma, sabe? E eu acho que, assim, hoje eu consigo entender que eu tava muito errado. Tanto é que hoje eu falo para meus amigos, entendeu, sobre a minha experiência, para que eles não passem pela mesma situação que eu passei. E eu acho que se eu tivesse percebido o quão bom era andar com Deus antes, eu teria evitado muitos problemas. E assim, por isso que eu sempre tento levar eles para a UPA, porque eu sei o quão bom é estar ao lado de Deus. Eu quero que eles percebam o que eu não percebi há muito tempo atrás. E é isso. Legal, mano. Cara, é interessante, né? Porque no texto, Paulo vai dizer, né? Meio que ironicamente, né? Vai dizer a igreja de Corinto, a igreja que ele tinha fundado, né? Muitas pessoas tinham se convertido através do testemunho dele, através da pregação dele, né? Ou seja, pessoas que tinham aprendido com Paulo, né? Paulo vai dizer assim: ah, vocês já se consideram ricos, né? Cheios, abastados, vocês acham que já tem tudo, né? E Paulo fala assim: pô, eu não me considero assim, né? E é interessante a gente observar isso que Paulo tá nos ensinando aqui, que Paulo, tendo muito mais experiência na fé do que aquele povo, Paulo não havia se acomodado. Isso é interessante, né? Paulo ele fala assim: eu não sou, se vocês estão achando que já podem tudo, eu não estou dessa forma, né? E eu acho muito interessante a gente trazer para os nossos dias, para o nosso contexto e para a nossa igreja, a gente observar irmãos nossos na fé que já caminham com Jesus há 20, 30, 40, 50 anos. Pessoas já mais experientes, anciãos, né? Que você vê na igreja lá, a velhinha tá lá com 70, 80. Nós temos uma na nossa igreja, a Dona Joana, que tem já fez 100 anos agora. E por que que continua perseverando? Por que que continua buscando a Deus, tal? Porque sabe, né, que a busca tem que ser constante. Se a gente acomodar, por mais que a gente já tenha caminhado com Deus, por mais que a gente já conheça a palavra, se a gente se acomodar, a gente vai tropeçar, né? Então, Sim. Tipo, às vezes a gente não percebe, sabe? Acaba tropeçando e acaba insistindo no erro, sabe? exatamente. Ou não sei, né, tentando desculpar o erro e tal, mas sim, igual você falou, a busca por Deus, sabe, a busca pela a graça de Deus tem que ser constante. Tipo, é um amor que nunca vai acabar, entendeu? Então, eu acho que assim, eu agora eu consigo perceber isso, mas antigamente eu não percebia, e eu acho que assim, se eu tivesse percebido antes, ia ter evitado muito problema, acho que eu estaria muito melhor do que eu tô agora, que eu tô muito bem, mas acho que eu poderia estar melhor se eu tivesse ouvido algumas pessoas, até amigos meus, entendeu? E percebido o quão bom era viver com Deus. Mas é aquele negócio, mano. Eu sempre falo pro pessoal assim: o tempo que a gente perdeu quando a gente passa a caminhar com Deus, Deus transforma esse tempo perdido, sabe? Em experiência, em coisas que vão fortalecer a nossa fé, que vão nos ajudar a aconselhar outros, que é o que você está falando aí, né? Experiências que eu Uhum. tive antes e depois, hoje eu posso compartilhar com os meus amigos, né? Ô, mano, obrigado, viu? Foi muito bom ouvir você Obrigado, aí. Cheiro. Obrigado pela oportunidade de novo. Deus abençoe, viu, Pedrão? Você vai falar sobre qual tema pra gente hoje? Qual o tema pra gente hoje? Louco!
Beleza, mano? Qual que é o texto que você vai ler? 1 Coríntios 4:10. Beleza, Davi? Lê pra gente aí. Nós somos loucos por causa de Cristo, mas vocês são sensatos em Cristo. Nós somos fracos, mas vocês são fortes. Vocês são respeitados, mas nós somos desprezados. Beleza, mano. O que você pode compartilhar com a gente aí? O que eu entendi aqui nesse versículo aqui é que antes, né, graças a Deus, eles, infelizmente, graças a Deus não, infelizmente, antes eles eram muito... Paulo preferia ser louco pela a régua dos humanos do que ser louco pelas réguas de Deus. Então, infelizmente, isso aconteceu e eles não tinham esse pensamento ainda. E como acho que o senhor tinha falado desse texto aqui, ironicamente, eles falam assim, nós somos fracos, mas vocês são fortes. Vocês são respeitados, mas nós somos desprezados. E o que eu acho aqui é que, na verdade, eles estão falando de que eles são fortes, né, e respeitados, e eles são loucos, que é o desprezado aqui, vai ser o louco. Legal, mano. O que a gente percebe aí, o que você falou no começo, né? Essa questão da régua dos homens e a régua de Deus. Como é que nós queremos ser medidos e avaliados, né? E Paulo, ele fala isso, né? Olha, eu estou sendo considerado louco, mas pelos homens. E vocês considerados sensatos, né? Pelos homens. Então, mas o que importa não é o que os homens estão olhando e o que os homens estão nos julgando. O que importa é como Deus está nos olhando, né? Então, exatamente o que você falou, né? A gente perceber que muitas vezes o olhar da sociedade para nós, ele nos engana, né? Paulo está falando assim, olha, os homens me consideraram loucos, né? Eu abandonei um monte de coisa, eu passei a viver de uma forma, mas eu prefiro ser considerado louco pelos homens do que ser considerado louco por Cristo, né? Porque eu sei o que eu tenho que fazer. Eu não sei na sua experiência aí, se você quiser compartilhar, mas é um pouco disso também que a gente vive, né? A gente faz algumas coisas, ou deixa de fazer algumas coisas, que as pessoas vão nos dizer isso. Falam, pô, mas isso é loucura. Isso é fanatismo, ou você não, né, bobeira você fazer isso, né? Mas o que importa para nós é aquilo que Deus deseja, né? A gente quer ser visto primeiro por Deus e não pelos homens, né? Eu acho que a gente sempre tem que procurar saber as coisas de Deus, sempre, primeiramente, se considerar... É muito melhor, é isso que você falou mesmo. É melhor a gente considerar sendo louco pelos humanos do que a gente ser considerado louco por Deus, que é bem pior. Exatamente. Ô, Davi, obrigado aí, viu, mano? Por você ter participado com a gente. Você vai falar pra gente sobre qual tema? Sobre prosperidade. Tá bom. Você pode ler o texto pra gente, de Coríntios? Sim. 1 Coríntios 4, do 11 ao 13. Até agora, nós estamos passando fome e sede. Temos nos vestido como trapos, temos recebido bofetadas e não temos lugar certo para morar. Temos nos cansado de trabalhar para nos sustentar. Quando somos amaldiçoados, nós abençoamos. Quando somos perseguidos, aguentamos com paciência. Quando somos insultados, respondemos com palavras delicadas. Somos considerados como lixo. E até agora somos tratados como imundície deste mundo. Beleza, Miriam. E o que você aprendeu? O que você pode compartilhar pra gente? Bom, primeiramente queria falar da teoria da prosperidade. E a teoria da prosperidade são as pessoas que pensam que se você é filho do dono do mundo, você vai ter tudo. A vida vai ser perfeita
E você pode ter de tudo que você quiser, mas na verdade não funciona assim, porque Deus, ele tem um plano para a vida de cada um. Peraí. E, tipo assim, você tem que esperar em Deus, porque ele vai cuidar de você. E não importa se você passa por dificuldade, por tribulação e por cada desafio, porque Deus, ele vai estar te provando, você vai amadurecer no meio disso. E você não precisa ser rico, porque se você tiver Deus, você tem tudo. Eita, caiu. E se você tiver Deus, porque tá. E na Bíblia mesmo tem alguns exemplos que, na verdade, nem todas as pessoas que estão com Deus, que exaltam a Deus, elas vivem de luxo. Não. Os apóstolos de Cristo, eles não viviam com luxo. Eles passavam fome, eles não tinham lugar exato para morar. E a gente tem que fazer como os apóstolos, a gente tem que confiar em Deus e perceber que tudo vai passar. Sendo que, mesmo que seja difícil, a gente tem que acreditar que um dia tudo vai melhorar e que aquilo foi para ensinar a gente. Que bênção, exatamente, Miriam. Você citou aí o exemplo dos apóstolos, né? E muito bem lembrado, né? Os apóstolos, né? Também eram homens pobres, né? Tal. E a gente tem o exemplo do próprio Jesus, né? Se a teologia da prosperidade fosse verdadeira, né? Jesus não era Deus, né? Porque Jesus nasceu de forma humilde, né? Trabalhou como carpinteiro, uma profissão humilde, né? Cresceu e caminhou e teve seu ministério sem nenhum tipo de luxo. E mais do que isso, ainda foi abandonado, né, no seu momento de maior dificuldade, né? Deixado pelos seus próprios amigos. Então, essa ideia, como você bem falou, né? Essa ideia de que tudo tem que dar certo, de que tudo tem que ser perfeito, e que se não é perfeito, então é porque tem alguma coisa errada, é porque você está pecando, é porque falta fé. Na verdade, é um erro, né? Porque, como você falou, a Bíblia não nos ensina dessa forma, né? E a gente vê, e é uma pena, né? Porque a gente vê muitas pessoas sendo enganadas por líderes religiosos, né? Com essa teologia da prosperidade, né? Ou seja, tem alguém doente na minha família, né? Ou então alguém que perdeu o emprego ou alguma outra dificuldade, e aí o líder religioso vai dizer, olha, mas isso aconteceu porque você não tem fé. Eu tenho fé. Não, não tem. Se você tivesse, você provaria a sua fé. E como é que eu provo? Dá dinheiro. E aí a pessoa dá dinheiro e dá dinheiro e dá dinheiro, né? E sendo enganada, né? E tentando também comprar uma bênção de Deus, né? Então, uma teologia que está completamente errada. E é o que você falou aí, né? Exatamente. A gente precisa aprender a conviver com as lutas, com as dificuldades, crendo que as coisas vão melhorar, né? E se não melhorar da forma que a gente quer, a gente sabe que Deus está cuidando de nós, né? Deus quer o melhor para nós, né? É isso aí, Mira. Você quer comentar mais alguma coisa? Não, obrigada, é só isso mesmo. E é verdade mesmo, algumas pessoas falam que se você é questão de dinheiro, se você não me der, tipo, me dá mais dízimo que você vai ver uma benção na sua vida, é por causa disso. Muitas das vezes é assim. E a gente não pode dar ouvido, porque tudo tem o seu tempo certo, tudo vai acontecer como Deus quiser, porque os nossos planos não são os planos de Deus. Sim, exatamente. E a gente não pode ficar querendo barganhar com Deus, né? Ó Deus, eu te dou dinheiro, você me dá uma coisa. Eu te dou mais dinheiro, você me dá uma coisa. Como se Deus precisasse do nosso dinheiro, né? A gente pode sim usar o nosso dinheiro, né? Para abençoar a vida de outras pessoas, mas algo de coração, né? Como oferta de coração. Não para ficar tentando comprar bênçãos, né? Exatamente, é isso mesmo. Ô Miriam, obrigado, viu, por você ter participado com a gente. Obrigada, Deus eu. abençoe você aí. Até a Tchau. próxima. Tá bom? Até. Falou. Você vai falar pra gente sobre qual tema? Sobre amizade. Amizade. Tema muito bom, né? A gente gosta muito.
Qual que é o texto que você vai ler? 1 Coríntios 4:14. Beleza, pode ler pra gente então, fazendo favor. Não vos escrevo essas coisas para vos envergonhar, pelo contrário, para vos admoestar como a filhos meus amados. Beleza. O que você Tá pode... meio diferente. Não tem problema, só uma versão diferente, né? Mas não tem problema, mesma coisa. O que você pode compartilhar com a gente desse texto? É que às vezes a gente deixa de falar algumas coisas com as pessoas porque a gente acha que elas vão meio que julgar a gente. A gente não acredita muito naquela amizade. Só que eu, por exemplo, com o tempo, vou percebendo que a pessoa é confiável, a pessoa vai estar do meu lado. E quando a gente deixa de falar algumas coisas com as pessoas, isso é um pouco de egoísmo da parte da gente. Porque a gente está prevenindo ela das coisas. Sim. E com o tempo, a gente pode descrever aquela amizade. Tipo, aquela pessoa é assim, é legal, já aconteceu várias coisas com ela. Isso pode ser mais. Como que eu vou dizer isso? Pode ser mais, vamos dizer, alegre para sua vida. Porque você Sim. sabe que você pode confiar em alguém. Aham. Legal, Sabrina. E Pode falar. É legal o que você falou, porque você colocou aí, né, que quando a gente não fala, a gente acaba sendo um pouco egoísta, né? Porque a gente sabe que a escolha da pessoa não está correta. E a gente não fala. Eu não falo porque às vezes a nossa amizade, né, pode abalar a nossa amizade e tal. Mas o que vale mais? A amizade ou o amigo, né? Então, se pro bem dele eu falar, né, ou pro bem dela eu falar, e ele inclusive virar as costas para mim, tudo bem, mas eu preciso falar, é pro bem dele, né, é pro bem dessa pessoa, né? Da mesma forma que a gente também quer que as pessoas falem para nós, né? Legal, você quer comentar mais alguma coisa? não. É isso, né? Legal. Tem uma frase, né? Tem uma frase, estava tendo uma devocional nossa do Eugene Peterson, né? Um teólogo, que ele diz assim, né? A amizade é para a espiritualidade tão importante quanto a oração e o jejum, né? Em outras palavras, né? Para que a gente possa manter a nossa comunhão com Deus, assim como é importante a oração, o jejum, a amizade também né? Porque um amigo leal é aquele que está sempre ao nosso lado e que quando é preciso, como aconteceu com Paulo aqui, né? Paulo fala, olha, eu estou escrevendo essas coisas para divertir, para admoestá-los, né? Adverti-los, porque eu trato vocês como filhos amados, né? Então tem hora que é preciso a gente falar, por mais que a pessoa às vezes pode ficar chateada com a gente. É claro que a gente tem que falar em amor, né? A gente tem que falar em amor, querendo o bem da pessoa, mas a gente tem que falar. Tem que falar da forma certa, tem que falar no momento certo, né? Às vezes a pessoa tá agitada e tal, não é o momento, a gente espera o momento, mas a gente precisa falar pro bem dela. E uma coisa também, Sabrina, legal da gente comentar, isso vale para mim, vale para você, vale para quem está nos assistindo aqui agora e que vai assistir depois. Nós precisamos pedir aos nossos amigos. Porque às vezes os nossos amigos não falam com a gente porque a gente não dá abertura. A gente precisa falar para os nossos amigos, olha, se tem algo errado que eu estou fazendo, não deixe de me falar. Você tem liberdade para falar. A gente precisa falar isso para os nossos amigos, para os nossos melhores amigos, né? Olha, você não esconde. Se eu estou pisando na bola, eu preciso saber e eu preciso que você me fale. Às vezes não tem mais ninguém para me falar, só você, né? Então isso é importante. Legal, Sabrina. Obrigado por você ter participado aí com a gente.
Pode falar. Eu comentei a devocional com a minha avó Sim. e ela me deu um versículo. Eu Ah, posso ler? legal. Pode falar, claro. Está em Provérbios 17:17. Em todo tempo ama o amigo, e na angústia se faz o irmão. Exatamente. E ela comentou comigo que muitas das vezes as pessoas podem ser falsas com a gente. Tipo, podem estar muito tempo com você, mas não estar muito envolvida com você, não te falar as coisas, os seus erros. E ela me disse que quando você tá naquela tristeza, naquela profundidade, aquela pessoa pode te fazer subir de volta. Sim, exatamente. Porque como o texto diz, né? Na angústia se torna um irmão, né? É isso aí. Que benção, viu, Sabrina? Obrigado. Agradece sua avó também, Obrigada. viu? Por ela ter ajudado também. Tá bom? Até a próxima. Deus abençoe, viu? Você Beleza. vai falar com a gente hoje sobre... A gente vai falar sobre filhos. Beleza. E o texto? O texto é 1 Coríntios 4:15. Beleza. Lê pra gente, mano. Beleza. Embora possam ter 10.000 tutores em Cristo, vocês não têm muitos pais, pois em Cristo Jesus eu mesmo os gerei por meio do Evangelho. Beleza, mano. E aí? Então, a primeira coisa que eu pude refletir um pouco, pensar um pouco sobre esse versículo, né? É a questão de Paulo falar que ele gerou os irmãos de Corinto espiritualmente, como se ele fosse um pai deles. Ele não um pai natural, né? Um pai espiritual. Sim. E o que eu achei é meio estranho esse termo, porque a gente não fala muito sobre, não é muito comum. Então, eu fui pesquisar um pouco, fui refletir um pouco o que é ser pai, o que é ser mãe, o que é espiritual de alguém, né? Então, o que isso significa? Significa que a gente ama a Deus e a gente ama o nosso próximo como a gente mesmo se ama, como Deus ama a gente e quer passar isso para alguém. Então, outra coisa, né? Eu quero pegar um pouco do lado natural. O que é ser pai, o que é ser mãe? Significa cuidar, educar, guiar, orientar. E uma coisa que eu aprendi muito legal que eu ouvi uma vez é que quando você está preparando seu filho, você não prepara ele para ser somente um bom filho, uma boa pessoa. Você prepara para ele ser um bom pai. Então, você não precisa preparar esse seu filho para ser só um pai natural, que é ter um filho com a sua mulher e tudo mais. Você também pode preparar para ser um pai espiritual de outras pessoas. Pode ser dos seus amigos, pode ser de várias pessoas. Então, o que pode resumir isso é que a gente não necessariamente precisa ter filho para ser pai. É até estranho, né? Mas é isso mesmo. Assim como Paulo, ele já gerou o povo de Corinto no coração dele, né? Sim. Então, a gente também pode gerar outras pessoas em nosso coração. E o que a gente deve fazer é orar, pedir direção para Deus, porque às vezes a gente tá tão desfocado, tem tanta gente que a gente quer ser um pai, né? Quer guiar, quer orientar, quer falar de Deus, que a gente acaba perdido e não consegue dar atenção, devida atenção, com o carinho de Deus, mostrar quem realmente ele é, né? Exatamente. A gente quer cuidar de tanta gente que a gente não cuida de ninguém, né? É, Até é interessante, né? Porque pegando, né, como você falou, o exemplo, né, do pai natural, né? A, a gente, quando vai ter um filho, a gente avalia diversas questões, né? A gente não sai tendo 50 filhos, né? Exatamente porque a gente sabe que cada um que a gente tem, a gente precisa cuidar, né? E é interessante o que você falou, né? Que às vezes a gente
se preocupa com um monte de gente, mas a gente não dedica tempo com ninguém, né? Então, Paulo, por onde ele passava, ele ficava um período, e naquele período ele compartilhava a palavra, ele caminhava junto, né? E ali nasciam alguns filhos espirituais, né? Pessoas que a partir da, da pregação dele, do testemunho dele, vinham a se converter a Jesus, né? E então ele considerava como filhos espirituais, né? É isso aí, mano. Beleza, Samuca. Obrigado, viu, cara? Falou, Deus mano. Até abençoe aí. mais. Valeu por ter participado aí com a Amém. gente mais uma vez. Luísa, vamos fechar nosso último tema dessa live. Você vai falar pra gente sobre... Imitadores. Beleza. E o texto é... 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 16 e 17. Certo. Capítulo 4, né? Isso. Tá. Beleza. Você pode ler pra gente o texto? Leio. Portanto, suplico-lhes que sejam meus imitadores. Por essa razão, estou lhes enviando Timóteo, meu filho amado e fiel ao Senhor, o qual lhes trará a lembrança a minha maneira de viver em Cristo Jesus, de acordo com o que eu ensino por toda parte, em todas as igrejas. Legal. Luísa, o que você pode compartilhar com a gente que você aprendeu desse texto? Que a gente tenta se espelhar a Deus, a gente tenta imitar a Deus. E com isso é o caminho da nossa vida. Só que é como se fosse uma escada. A gente vai subindo, a gente vai se aproximando de Deus e a gente vai descer e a gente vai caindo, a gente vai desaproximando de Deus. E muitas pessoas acham que quando a gente desaproxima, a gente não consegue voltar para perto de Deus. Só que a gente consegue. Tanto que quando Jesus foi crucificado, tinha 2 ladrões. E um deles se arrependeu. E Jesus foi lá e falou para ele: você vai estar ainda no céu comigo hoje. Então, as outras pessoas, independente do pecado delas, se elas se arrependerem, Jesus vai perdoar elas. E também tem muita gente que fala da palavra de Deus, só que não cumpre a palavra de Deus. Então, muitas pessoas, é como se Deus estivesse ali, só que a pessoa não faz o que Deus iria fazer. E também, muitas vezes, a gente cai, na nossa vida, a gente vai cair, a gente vai ter muitos tropeços e etc. Só que a gente tem que levantar, porque muitas vezes o diabo, ele vê que a pessoa está se afastando de Deus. E vê, nossa, eu vou atormentar aquela pessoa. E às vezes aquela pessoa está tendo pensamentos ruins e muitas outras coisas. E aí, quando a gente começa a seguir o caminho de Deus, muita gente acha que a vida vai ser ótima. Não, mas a gente continua ainda tendo tropeços na vida. Sim. E aí, quando a gente consegue chegar aos pés de Deus, a gente olha para trás e fala: nossa, todos aqueles erros que eu tive, todos aqueles tropeços, serviu para alguma coisa. E que quando a gente chega, a gente fala: nossa, que bom que eu cheguei junto a Deus, Ele é minha luz e Ele é meu amor. Amém. Amém. Exatamente, Luísa. Que bênção. Muito bom te ouvir. É interessante que você comentou, né, sobre essa questão do nosso viver e falar, né, que precisa ser coerente, né? Quando Paulo escreve, né, a igreja lá de Corinto, no texto que você leu, e Paulo fala assim: olha, eu vou enviar para vocês Timóteo, né, que era um amigo de Paulo, né, um aprendiz de Paulo. Ele fala: eu vou enviar para que vocês, olhando para ele, vocês se lembrem de como eu vivia, para que vocês possam me imitar, né, ser meu imitador. E é interessante o que você falou aí, né, que às vezes a gente se preocupa muito com as nossas palavras e se esquece da nossa atitude, né? E as pessoas vão olhar sempre para as nossas atitudes, né? O que vai ficar é o nosso exemplo, né? Então a gente tem que sempre alinhar, né? Não importa o quanto eu conheço a respeito de Deus, não importa o quanto eu conheço a respeito da Bíblia. Importa o quanto eu vivo aquilo que eu conheço, né? E isso é extremamente importante, né? Inclusive Jesus, né, quando
ele esteve aqui, ele confrontava muito os líderes religiosos por conta disso, né? Porque os líderes falavam mil maravilhas, mas não viviam nada, né? A gente precisa procurar viver. E também, sobre o que você falou aí, exatamente, né? A gente vai sempre tropeçar, né? Caminhar com Deus não significa caminhar de forma perfeita, mas significa buscar sempre a perfeição. Isso significa que se a gente tropeça, a gente se arrepende e a gente está sempre buscando voltar, sempre estar mais próximo de Deus, sempre caminhar com Ele, né? Muito bom. Uhum. Que bênção, isso aí. Você quer comentar mais alguma coisa? Não. É isso mesmo, né? Bênção, É, Lu. Obrigado, viu, por você ter participado com a gente. Deus te nada. abençoe. Manda um abraço pra sua irmã aí. Fala pra ela que eu tô com saudade dela. Uhum. Tá bom? Olha ela aí do lado. Deus abençoe vocês, viu? Abração, Lu. Abração, Isa. Com Deus, viu? Abraço, Tia. Obrigado. Abraço. Bom, a gente encerrou mais uma live nossa aqui. Quero agradecer você que participou com a gente aí. Nós vamos orar, agradecendo a Deus por tudo aquilo que a gente tem aprendido aqui, né, nessas devocionais. E você que não tem participado ainda, pode participar com a gente, né? Basta você entrar aí no nosso Instagram, no nosso Facebook, e você vai ter todo dia um pequeno trecho do livro de Coríntios e uma meditação para você entender melhor aquilo que está escrito no texto, para você poder aplicar aquele texto na sua vida, né? É importante a gente ler a Bíblia dessa forma, não apenas ler por ler, mas ler e aplicar na nossa vida, né? O que aquilo traz de ensinamento, qual a mudança que Deus quer na minha vida a partir daquilo que eu estou lendo e entendendo. Tá bom? Então a gente vai orar, agradecer por esse tempo, por todo mundo que falou, por você que esteve com a gente aí. Que Deus possa te abençoar. Senhor, obrigado. Obrigado por tudo que nós ouvimos aqui, por cada adolescente que compartilhou. Obrigado, Deus, porque o Senhor fala ao nosso coração e porque o Senhor usa todos nós. O Senhor não usa apenas pastores, líderes, pessoas experientes, mas o Senhor usa jovens, adolescentes, crianças, todos aqueles que te buscam, Deus, que buscam conhecer a Tua palavra, o Senhor usa para abençoar outras pessoas. E nós te agradecemos por isso, porque fomos muito abençoados por cada um dos adolescentes que participaram aqui. Continua, Deus, nos ensinando através do livro de 1 Coríntios, desta carta de Paulo, para que nós possamos continuar aprendendo do Senhor, continuar sendo transformados pelo Senhor, nos tornando cada vez mais parecidos com Jesus. Esse é o nosso desejo, em nome dele mesmo, em nome de Jesus. Amém.